O milagre que nasceu da fé, a história de Kelly e o poder da oração na Universal. Kelly Oliveira tinha 32 anos quando recebeu a notícia que abalou seu mundo. Senhora Kelly, seus exames confirmam que a senhora nunca poderá engravidar. Suas trompas estão completamente obstruídas, e mesmo com tratamento, as chances são quase zero. O médico falou com voz técnica, mas cada palavra foi como uma facada no peito dela. Ela seguiu sozinha para casa naquele dia, porque o marido, Ricardo, estava trabalhando no turno da noite como motorista de aplicativo. Quando fechou a porta do apartamento, desabou no chão, chorando até não ter mais lágrimas. Não era apenas a dor de não ser mãe. Era a vergonha. A família de Ricardo já pressionava há anos: quando vocês vão dar um neto para a gente? As primas, as amigas da igreja antiga onde ela ia esporadicamente, todas pareciam ter filhos com facilidade, enquanto ela se sentia defeituosa. Ricardo, embora amoroso, também carregava a frustração no silêncio. Às vezes, ela o via olhando para crianças no parque com um sorriso triste, e isso partia seu coração. Uma noite, depois de mais uma discussão por causa do assunto, Kelly ligou a TV sem esperança. Era madrugada, e um programa religioso estava no ar. Um pastor falava com autoridade: Deus não criou você para a derrota. Se há um sonho no seu coração que parece impossível, é porque ele quer mostrar seu poder. Kelly já tinha ouvido coisas assim antes, mas dessa vez, algo foi diferente. O pastor mencionou campanhas de fé, orações de libertação, e falou sobre mulheres estéreis que engravidaram após buscarem a Deus de verdade. No canto da tela, rolava um número de telefone: ligue agora. Deus quer te abençoar. Ela hesitou. Sua igreja antiga era calma, tradicional. Nunca tinha visto milagres de verdade lá. Mas o desespero falava mais alto. Pegou o celular com as mãos trêmulas e discou. Do outro lado da linha, uma voz gentil atendeu: Igreja Universal do Reino de Deus. Em que podemos te ajudar, filha? Kelly engoliu o choro e contou sua história entre soluços. A irmã que atendeu ouviu com paciência e disse: venha amanhã à noite, às 19h30. Tem uma corrente de oração poderosa aqui. Deus vai te atender. Ela deu o endereço do templo mais próximo, no bairro onde Kelly morava, em São Paulo. No dia seguinte, ela chegou com o coração na mão. O templo estava cheio de pessoas, muitas com rostos marcados pela luta, mas com uma esperança que Kelly não via há muito tempo. O pastor subiu ao altar e começou a pregar sobre a fé que move montanhas. Muitos aqui estão com problemas que os médicos disseram que não têm solução. Mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. A plateia respondia com amém, e Kelly sentia algo estranho, como se aquelas palavras fossem só para ela. Quando o pastor chamou quem precisava de um milagre para vir à frente, ela hesitou. Mas uma senhora ao seu lado, que deve ter percebido sua indecisão, segurou sua mão e disse: vem, minha filha. Jesus está aqui. Kelly se levantou, trêmula, e foi até o altar. O pastor a olhou nos olhos, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma unção que ela nunca tinha sentido. Senhor, quebra essa maldição de esterilidade na vida desta filha. Todo bloqueio nas trompas, todo impedimento no útero, seja desfeito agora em nome de Jesus. O sangue de Cristo purifica, restaura e faz nascer a vida onde havia morte. Kelly sentiu algo quente percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica. As lágrimas caíram sem controle, e ela ouviu gritos de glória a Deus, ao redor. O pastor então pegou um frasco de óleo e ungiu sua testa: receba a unção do Espírito Santo. O que era impossível para os homens, hoje se torna possível para Deus. Ela saiu dali diferente. Não sabia explicar, mas uma paz invadiu seu coração. Na saída, uma irmã lhe entregou um folheto sobre a campanha dos 7 dias de jejum e oração que começaria na semana seguinte. Participe, irmã. Deus vai te surpreender, disse ela com um sorriso. Kelly voltou todos os dias. Participou das vigílias de madrugada, onde as orações eram ainda mais intensas. Uma noite, durante a fogueira santa, ela ouviu testemunhos de pessoas que haviam sido curadas de câncer, libertas de vícios, restauradas financeiramente. Uma mulher contou que, após anos de tentativas, engravidou depois de participar de uma corrente de oração na Universal. Deus não falha, ela gritou, segurando um bebê no colo. Kelly chorou mais uma vez, mas dessa vez, com fé.
Ricardo, no início cético, começou a acompanhá-la depois que viu a mudança nela. Ele mesmo deu seu primeiro dízimo, mesmo com as contas apertadas. Se Deus é fiel, nós também temos que ser, disse ele, segurado a mão da esposa. No quarto dia da campanha, Kelly teve um sonho vivo. Uma voz disse: filha, seu ventre será frutífero. Ela acordou às 3 da manhã, ligou para a igreja e pediu para ser incluída na corrente das 3 horas, onde pessoas oravam juntas por milagres urgentes. O pastor orou por ela ao telefone, e ela sentiu a mesma unção de antes. 3 semanas depois, Kelly começou a sentir enjoos matinais. Fez o teste de farmácia com as mãos trêmulas e, quando viu as 2 linhas, caiu de joelhos. Chorou, riu, e correu para mostrar a Ricardo, que não acreditou até ver o exame de sangue, positivo. O médico que antes tinha dado o veredicto de esterilidade ficou boquiaberto. Isso não tem explicação médica, disse ele, olhando os novos exames. Kelly sorriu e respondeu: tem sim, doutor. Chama-se Milagre de Deus. No domingo seguinte, Kelly subiu ao altar da Universal para dar seu testemunho. Com Ricardo ao seu lado e uma barriguinha já aparente, ela contou sua história entre lágrimas de gratidão. Eu cheguei aqui quebrada, sem esperança. Mas Deus me mostrou que Ele é o Deus do impossível. Se você está passando por uma luta, não desista. A fé vence o mundo. A igreja explodiu em aplausos e glórias a Deus. Hoje, Kelly e Ricardo têm um menino lindo, o Benjamin, que nasceu saudável e cheio de vida. Ela continua a frequentar a Universal, agora como obreira, ajudando outras mulheres que chegam com o mesmo desespero que já foi dela. Sempre que pode, ela repete a frase que mudou sua vida: Deus não falha. O que Ele promete, Ele cumpre. Mas nós temos que fazer a nossa parte, crer, buscar e não desistir. E assim, o que os médicos disseram que nunca aconteceria, tornou-se o maior milagre da vida dela, prova de que, quando a fé encontra a unção de Deus, até o impossível se rende. Kelly nunca imaginou que sua história de dor se transformaria em um testemunho tão poderoso. Mas Deus tinha planos ainda maiores. Um dia, enquanto ela ajudava no altar da Universal, uma jovem chamada Ana se aproximou, com os olhos cheios de lágrimas. Obreira, eu também recebi um diagnóstico de infertilidade. Os médicos disseram que nunca terei filhos. Não sei mais o que fazer. Kelly reconheceu aquele desespero. Abraçou Ana com força e disse: eu já estive no seu lugar. Mas Deus mudou minha história, e Ele vai mudar a sua também. Ela levou Ana até a frente do altar, onde o pastor estava orando pelos enfermos. Juntas, elas clamaram com fé, e Kelly declarou: Senhor, assim como fizeste por mim, faz por esta filha. O impossível é a tua especialidade. Ana começou a frequentar as reuniões com fé, seguindo os mesmos passos que Kelly tinha dado, jejuando, orando e entregando suas lágrimas no altar. 6 meses depois, ela voltou correndo para a igreja, com um exame na mão e o rosto iluminado. Obreira Kelly, estou grávida. Os médicos não acreditam, mas eu sei que foi Deus. Kelly chorou de alegria, vendo mais uma vez o poder da fé em ação. A notícia se espalhou, e outras mulheres começaram a procurar Kelly, buscando esperança. Ela, que já tinha sido uma mulher quebrada, agora era um instrumento de Deus para restaurar vidas. Ricardo, seu marido, também se envolveu mais na obra, ajudando nos cultos e compartilhando como Deus tinha transformado seu casamento e sua família. Um dia, o pastor chamou Kelly para dar um testemunho no púlpito. Com Benjamin no colo, ela contou como Deus tinha mudado tudo: a infertilidade, o desespero, a falta de fé. Muitas vezes, pensamos que Deus se esqueceu de nós, mas Ele está trabalhando nos bastidores. O que parece o fim, para Ele é só o começo de um milagre. A igreja inteira se emocionou, e várias pessoas vieram à frente para buscar a mesma fé. Hoje, Kelly não é só uma obreira, ela é uma prova viva de que Deus ainda faz milagres. Sempre que olha para Benjamin, lembra que ele é mais do que um filho, é um sinal de que Deus cumpre suas promessas. E toda vez que uma mulher chega desesperada na igreja, ela repete com convicção: se Deus fez por mim, Ele fará por você também. Só não desista. Porque, no final, a fé não é só acreditar que Deus pode, é saber que Ele vai. E na Universal, ela viu isso acontecer, não uma, mas muitas vezes.
E foi assim que a vida de Kelly se tornou um farol de esperança para tantas outras mulheres que chegavam à Universal com o coração partido. Não demorou muito para que seu testemunho se espalhasse, e logo ela começou a receber mensagens de irmãs de outras cidades, até de outros estados, contando que haviam se apegado à sua história e agora também criam pelo impossível. Uma dessas mulheres era Ana Clara, uma professora de 38 anos que já havia passado por 3 tentativas de fertilização sem sucesso. Ela chegou à igreja arrasada, com os olhos inchados de tanto chorar e uma pasta cheia de exames que comprovavam o que os médicos já tinham dito: não há mais nada a fazer. Mas quando ouviu Kelly falando no púlpito, algo dentro dela se mexeu. Se Deus abriu o ventre de uma mulher que os médicos disseram que nunca teria filhos, por que não faria o mesmo por mim? Pensou, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Naquela mesma noite, após a reunião, Ana Clara procurou Kelly. Oreira, eu não tenho mais forças, mas quero crer como a senhora creu, confessou, segurando com força um lenço molhado. Kelly a abraçou forte e disse: então vamos orar agora mesmo. Deus não olha para os exames, ele olha para o coração. E o seu tempo é perfeito. As duas se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, e Kelly orou com uma fé que só quem já viu o milagre pode ter. A senhora está aqui, quebrantada, mas o Senhor é o Deus que ressuscita sonhos mortos. Toque no ventre dela como tocou no meu. Os dias se passaram, e Ana Clara continuou firme na igreja, mesmo quando as dúvidas vinham. Até que, 3 meses depois, ela sentiu algo diferente. Um enjoo matinal, uma estranha sensibilidade, e um teste de farmácia com 2 linhas bem nítidas. Ela correu para a Universal, trêmula, e mostrou para Kelly. É positivo. É positivo, obreira, gritou, saltando como uma criança. Kelly chorou junto, agradecendo a Deus por mais uma vitória. Eu não falei? Deus não desiste de ninguém, exclamou, enquanto as duas se abraçavam no meio da igreja, sob os olhares emocionados dos outros fiéis. Mas a história não parou por aí. Porque quando Deus começa a agir, ele não faz pelas metade. Pouco tempo depois, outra mulher, a Dona Maria, uma senhora de 52 anos que já havia entrado na menopausa, chegou à igreja com um pedido que parecia ainda mais impossível: pastor, eu quero um filho. Os médicos riem de mim, mas eu sei que Deus pode. E sabe o que aconteceu? Depois de meses de jejum, oração e persistência, Dona Maria engravidou naturalmente, para espanto até dos próprios médicos. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas tem explicação espiritual, respondeu ela, sorrindo, enquanto mostrava a barriguinha que começava a aparecer. Kelly, que agora liderava um grupo de apoio às mulheres que buscavam o milagre da maternidade, via aqueles testemunhos se multiplicarem. Cada bebê que nascia era como um grito de vitória contra as limitações humanas. As pessoas falam que milagre não existe, mas é porque não conhecem o Deus que eu conheço, ela dizia, sempre com Benjamin no colo, como se ele fosse a prova viva de que, quando Deus promete, ele cumpre. E assim, a Universal se tornou não só um lugar de oração, mas um hospital de sonhos restaurados. Mulheres que chegavam com o diagnóstico de esterilidade saíam de lá com o coração cheio de esperança e, muitas vezes, com um teste de gravidez positivo na bolsa. Os médicos podiam até não entender, mas ali, entre aquelas 4 paredes, o impossível se tornava possível todos os dias. Porque no final, como Kelly sempre dizia, Deus não está no negócio de fazer o que é fácil. Ele está no negócio de fazer o que é impossível para que ninguém duvide de que foi ele quem fez. E quem já viu um milagre assim sabe, quando Deus coloca a mão, não há diagnóstico, não há limite, não há não há que resista. A fé move montanhas, e na Universal, ela move até o ventre que os médicos disseram estar morto. Porque para Deus, nada, absolutamente nada é impossível. Era o caso de Marisa, uma mulher de 38 anos que havia ouvido dos melhores especialistas que seu útero estava inviável. Após anos de tratamentos, hormônios e tentativas frustradas, ela chegou à igreja arrasada, com as lágrimas secando no rosto e a esperança quase apagada. Pastor, já tentei de tudo, até os médicos desistiram, confessou, segurando um laudo que parecia uma sentença. Mas ali, entre os irmãos que oravam com fé, ela ouviu algo que mudou tudo: Deus não olha para laudos, ele olha para o coração. Se você crer, ele vai fazer o que nenhum médico pode. Marisa começou a frequentar as reuniões de terça-feira, aquelas onde a fé é colocada à prova e os milagres se multiplicam.
Toda semana, ela levava aquele papel amassado, o tal laudo da impossibilidade, e o colocava aos pés do altar, como um gesto de entrega. Senhor, o Senhor disse que é o Deus do impossível. Então eu vou crer até ver, declarava, enquanto as lágrimas caíam, mas dessa vez não de dor, e sim de uma determinação que nascia dentro dela. 3 meses depois, numa manhã comum, Marisa acordou com uma náusea diferente. Não era medo, não era ansiedade, era algo que ela já não sentia há anos. Correu para a farmácia, comprou o teste, e lá, entre as 2 linhas azuis que apareciam como um sinal divino, ela soube, Deus havia cumprido sua palavra. Quando voltou à igreja no domingo seguinte, não foi com um laudo na mão, mas com um ultrassom. O choro foi geral. Aquelas pessoas que haviam orado com ela, que haviam acreditado quando até ela mesma duvidou, agora viam um milagre estampado numa imagem em preto e branco, um coraçãozinho batendo forte dentro do ventre que os médicos haviam declarado morto. Eles disseram que eu nunca seria mãe, Marisa testemunhou, segurando o papel que agora parecia apenas um pedaço de história ultrapassada. Mas Deus disse que eu sou o Senhor da vida. E quando Deus fala, até a medicina se curva. O auditório explodiu em glórias, porque ali não era só a história dela, era a confirmação de que, onde a ciência para, a fé avança. E a Universal era o lugar onde essa fé ganhava asas. Porque milagre não é sorte. Não é coincidência. É Deus respondendo à fé daqueles que, mesmo quando tudo diz a não, escolhem crer no assim dele. E assim, a cada terça-feira, mais uma mulher entrava com um diagnóstico na bolsa e saía com um testemunho nos lábios. Porque quando o Espírito Santo sopra sobre um lugar, até os ventres estéreis florescem, os sonhos ressuscitam, e o que era para ser uma sentença vira um início. E se alguém duvidava, bastava olhar para os bebês nos braços das mães que já haviam sido chamadas de inférteis. Eles eram a prova viva de que, na Universal, o impossível não é apenas possível, é rotina. Porque Deus não muda. E onde a fé é verdadeira, ele age. Sempre. Era o caso de Ana Clara, uma mulher de 38 anos que havia ouvido de 7 médicos diferentes a mesma frase: seu útero não tem condições de gerar uma vida. As paredes do consultório pareciam ecoar aquelas palavras como uma sentença sem apelação. Ela e o marido, Marcos, já haviam gastado todas as economias em tratamentos, exames e remédios que só traziam mais dor e frustração. Até que, numa tarde de desespero, Ana Clara entrou na Universal arrastando os pés, com o coração pesado e as lágrimas secando no rosto. Não foi fácil no começo. Ela ouvia os testemunhos das outras mulheres, via os bebês nos colos das mães que antes choravam como ela, mas algo dentro dela ainda resistia: será que é para mim também? Até que, numa terça-feira de jejum, o pastor falou diretamente ao seu coração: Deus não olha para o seu útero, ele olha para a sua fé. Se você crer, ele fará o que a medicina não pode. Aquela palavra foi como uma faísca. Ana Clara segurou a mão do marido, fechou os olhos e disse: Senhor, eu creio. Mesmo que não sinta, mesmo que não veja, eu escolho crer. Os meses seguintes não foram fáceis. Veio a tentação de desistir, as crises de choro no banheiro, as noites em claro perguntando por que comigo não. Mas toda terça-feira, ela estava lá, de joelhos, com a Bíblia aberta em Jeremias 32:27, Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne, acaso, haverá algo demasiado difícil para mim? E a certeza de que, se Deus abrirá o mar vermelho, ele poderia abrir também o seu ventre. Até que, num domingo de manhã, enquanto louvava com as mãos levantadas, Ana Clara sentiu algo diferente. Não era uma dor, não era um sintoma, era uma paz que ela não conseguia explicar. Quando chegou em casa, fez o teste. 1 linha. 2 linhas. 2 linhas. Ela gritou tão alto que os vizinhos vieram bater na porta. Marcos caiu de joelhos, chorando como um menino. O médico que a atendeu, o mesmo que havia dito que era impossível, olhou para o exame, olhou para ela e balbuciou: isso não tem explicação científica. Hoje, o pequeno Benjamin tem 2 anos. Ele corre pela igreja nas terças-feiras, enquanto a mãe o segura pela mão e conta para quem quiser ouvir: esse menino é um milagre. Não da medicina, não da sorte de Deus. E se ele fez por mim, pode fazer por você também. Porque na Universal, os milagres não são histórias de um passado distante. São realidades que acontecem aqui e agora, para quem persistir em crer. E assim, a cada semana,
Mais uma Ana Clara entra com lágrimas nos olhos e sai com sorrisos nos lábios. Mais um Marcos recebe de volta a esperança que pensava estar perdida. Mais um Benjamim nasce para provar que, quando Deus fala, até a natureza obedece. Porque fé não é esperar que algo aconteça, é saber que, na hora certa, Deus faz. E Ele está fazendo. Sempre. O milagre completo. O médico que havia declarado a gravidez de Ana Clara inviável agora segura o prontuário de Benjamim com mãos trêmulas. Os exames mostram um coração perfeito, pulmões saudáveis, um menino que, contra todas as estatísticas, nasceu sem sequelas. Não há explicação médica para isso, admite, baixando a voz. Ana Clara sorri, acariciando a cabeça do filho. Deus não precisa de explicação. Ele só precisa de um sim, um ponto. Aquelas terças-feiras na igreja viraram um farol. Pessoas que antes entravam arrastando o peso do impossível agora saíam leve, como se tivessem deixado ali suas cadeiras de rodas invisíveis naqueles fardos de medo, diagnóstico ou desespero. Um senhor, após anos de silêncio, voltou a falar. Uma jovem com depressão encontrou razão para acordar. Não eram curas mágicas, e eram respostas lentas às vezes, inesperadas sempre, mas tão reais quanto o chão que pisavam. A lição no silêncio e na coragem. Fé não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de caminhas mesmo quando elas gritam. Ana Clara chorou todas as noites, mas todas as manhãs voltava à igreja. Não porque ignorava a ciência, mas porque sabia que Deus escreve além dela. O milagre não foi apenas Benjamim vivo, foi a transformação de uma mulher que aprendeu: a oração não muda Deus e muda quem ora. Hoje, quando Benjamim ri ao brincar nos bancos da igreja, é como se Deus sussurrasse para cada coração ali: vocês me pediram um sinal. Aqui está na criança que não deveria existir, no sorriso que voltou, na esperança que renasceu. Mas o maior milagre não é o que eu faço por vocês, é o que farei com vocês, se me deixarem. Porque milagres não são exceções, são convites. E a porta está sempre aberta.